Graça e paz perfeita vos seja multiplicada. No devocional de hoje, eu quero falar para você que está esperando uma bênção de Deus, uma promessa de Deus. Talvez Deus tenha feito uma promessa para você, ou talvez Deus não tenha feito essa promessa diretamente, mas você está esperando de Deus. Eu tenho aqui uma história linda e, para resumir, eu vou ler aqui apenas 3 versículos. O primeiro vai dizer em Gênesis capítulo 12 e o versículo 4: Assim partiu Abraão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele, e era Abraão da idade de 75 anos. Então, quando Deus chama Abraão e dá uma missão para ele, diz para ele sair da sua terra, da sua parentela, porque Deus iria o abençoar. Então, Abraão já estava com 75 anos. Isso, aos olhos humanos, isso para nós é muito tempo. Abraão já estaria encerrando a sua vida. Mas enquanto pensamos que que o homem está concluindo, encerrando um trabalho, vemos aqui Deus dando início a uma nova obra, uma nova missão. Aqui, quando o homem está encerrando, quando o homem coloca um ponto final, Deus está ampliando essa história. Alguém vai dizer que Deus tira um ponto final quando o homem coloca e põe uma vírgula, para que possa ser escrita ainda mais história. Deus tem sempre nos surpreendido. Agora, o que é interessante é que Deus promete para Abraão filhos, riquezas, entre outras coisas, só que houve riso, houve dúvidas. 25 anos depois, vemos Deus renovando a promessa, vendo Deus mudando nomes, e Abraão ainda riu. Eu sei que muita gente só fala do riso de Sara, mas Abraão, o pai da fé, também sorriu. Olha aqui, livro de Gênesis, capítulo 17 e versículo 17. Então caiu Abraão sobre o seu rosto, e riu-se, e disse no seu coração: um homem de 100 anos há de nascer um filho? E Sara dará à luz com a idade de 90 anos? Se vocês observarem aqui, algumas bíblias, para dar uma quebrada, vai dizer que Abraão duvidou-se, o que ele achou difícil, mas na maioria das bíblias vai dizer que ele sorriu consigo mesmo. Isso aqui é uma dúvida. Ele pensando assim: como pode isso? 100 anos agora, vou ter filhos? Sara com 90? Não pode. Parece que Abraão estava até querendo rejeitar o milagre. Já tem Ismael por aí. Ismael já tinha nascido aqui. Então, mas aí nós vemos aqui que Abraão riu. Eu diria que o pai da fé teve um pequeno vacilo, uma pequena dúvida aqui. E quando eu tenho essa impressão de que Abraão duvidou, eu vejo aqui que, se Deus quiser realizar um milagre, isso é independente de você ter fé ou não. Talvez você tenha orado pela sua família, tenha orado pelos seus filhos, tenha orado pelos seus pais, pelos seus irmãos, e talvez você tenha perdido as esperanças. Eu quero dizer para você só uma coisinha. Se você está com esperança ou não, se a sua fé está abatida ou não, continue nos pés do Senhor, continue pedindo para Deus, continue insistindo para Ele. Deus não depende da sua fé. Os pastores de hoje, pregadores, eu posso falar de pastor porque sou pastor e sou pregador. Eles vão dizer que quando você não recebe o milagre é porque a sua fé foi pequena. Eu quero dizer para você uma coisa:
Nós cremos num Deus que não precisa da sua fé. É sério. Eu não quero que você fique discutindo. Não, meu irmão, pensa. Eu sei também que a maioria das pessoas não gostam de pensar. As pessoas gostam que a gente pensa para elas. E eu não quero pensar para você. Eu quero que você conheça Deus de verdade. Se Deus quiser fazer milagre, Ele vai fazer independente da sua crença ou não, da sua vontade ou não. Deus prometeu para Abraão e Deus cumpriu a promessa. Abraão aqui riu, mas mesmo assim Deus cumpriu a promessa. Sara riu. Temos aqui também, no mesmo livro, Gênesis capítulo 18, versículo 12. Assim, pois, riu-se Sara consigo, dizendo: terei ainda deleite depois de haver envelhecido, sendo também o meu senhor já velho. O anjo repreendeu Sara, que estava escondida escutando conversa dos outros, conversa do marido, e ela mentiu, disse que não tinha rido coisa nenhuma, mas ela foi desmentida. E no capítulo 21, versículo 5, disse assim: e era Abraão da idade de 100 anos, quando nasceu Isaque. E Sara disse: Deus me tem feito riso, e todo aquele que ouvir rirá comigo. Disse mais: quem diria a Abraão que Sara daria de mamar a filhos na velhice? Então aqui vemos que colocou o nome de Isaque para lembrar do riso, mas Deus já havia dito que o nome seria Isaque. Então fica aqui no devocional de hoje essa promessa de esperança para você. Talvez aqui uma geração nessa época, isso aqui é profundo, uma geração nessa época aqui durava 100 anos. E Abraão teve filho com 100 anos. Quando a geração de Abraão termina, Deus começa com a geração da promessa, com a geração dele. Quando terminar os seus esforços, quando você vê que não tem mais nada que você possa fazer, Deus entra com providência e fala: a partir de agora é comigo. Agora o milagre é comigo. Abraão pôde ter tido um filho com Agar. Isso aí Abraão podia fazer, mas com Sara ele não podia. Porque com Agar era natural, mas com Sara era promessa, era milagre, era de Deus. Então não desista dos seus planos, dos seus sonhos, dos seus projetos, das promessas que Deus fez na sua vida. Talvez você tenha visto eu como um pregador pessimista, que sempre puxo a orelha, mas eu creio em um Deus que faz milagres. Eu creio em um Deus que abençoa aqueles que creem em milagre. E aqueles que não creem também, mas que estão caminhando, que estão ali tocando na orla das vestes de Jesus, que está ali pedindo para Deus fazer alguma obra na sua vida. Continue, Deus vai fazer. E só para não ser mal interpretado aqui, algumas pessoas vão dizer: isso é um absurdo, porque você cresceu a vida toda ouvindo que você tem que ter fé para o milagre acontecer. Deixa eu dizer uma coisinha para você, que fé é dom. É um dos dons, é o dom de fé. Agora, quando Deus ressuscitou, quando Jesus ressuscita o morto, aquele corpo morto tem fé de alguma coisa? Não. Deus não ressuscitou pela fé do morto, ressuscitou pela sua fé, pela fé por Ele, pelo nome dEle, pelo poder dEle. Nosso Deus não é limitado à fé de ninguém. Ele faz milagres independente da sua fé. Se a sua fé for pouca, acredite, Deus é poderoso para realizar milagres independente da sua fé. E a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Vamos orar agora, e eu quero agradecer você que tem acompanhado. Deixe um comentário se você gostou, se você está acompanhando. Pode escrever Deus abençoe, obrigado e tal, qualquer coisa do tipo. E vamos orar. Senhor Deus, eu apresento em tuas mãos todos aqueles que estão assistindo esse vídeo, que chegou até aqui, e aqueles que porventura também não puderam chegar, mas em especial os que estão orando agora comigo. Aprendemos que o Senhor é um Deus que age no seu tempo.
O tempo de Abraão estava terminando, mas o tempo do Senhor estava só iniciando. Pai, aprendemos aqui que independente do riso de Abraão e do riso de Sara, a palavra do Senhor foi cumprida, o milagre aconteceu. Então, Pai, nós estamos como um vaso desemborcado pedindo ao Senhor, realiza milagres em nossas vidas e nos abençoe, Pai, em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe sua vida. Até amanhã com mais um devocional, se o Senhor assim o permitir.